Sinônimo de centroavante matador é o Luizito Soares, né, cara? Um mano que já jogou muita bola no Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool, em todos esses clubes jogando uma bola absurda, dando destaque aí principalmente lá na sua passagem no Barcelona. Só que quem diria que um dos melhores 9 da última geração aceitaria vir jogar onde? Aqui no futebol BR. Então é por isso que eu separei 6 jogadores gringos que valorizaram aqui no Brasil. Um detalhe desse vídeo aqui, cara, é que o título valorizaram, eu quero dizer que valorizaram também pelo preço que o time investiu no jogador, só que o principal é que os números e desempenho desses jogadores valorizaram a grana investida em cima deles, beleza? Só pra ficar claro. E o Soares mais se prova isso lá em 2022, quando ele tava lá no Nacional, time pouco conhecido aí do mundo, só que em um instalar de dedos os orelhos do futebol brasileiro conseguiram fazer uma coisa bizarra, trazer o Luiz Soares pro Grêmio. Na época, cara, os torcedores do Grêmio quase faltavam arrancar os cabelos de tanta empolgação, né? Já que trazer um cara do calibre do Soares não é fácil não, tá ligado? Só que os times rivais, no caso as torcidas, ficaram zoando o Soares, dizendo que ele tava acabado, tava velho, e até que é bem verdade, né? Ele veio aqui pro Brasil, se não me engano, com 35 anos, só que mesmo com a idade ele jogou muito bem aqui no Grêmio, fez uma passagem da hora, só que nada surpreendente, tá ligado? Já que sua passagem no Grêmio foi consideravelmente bem curta até, com ele tendo somente 53 jogos, marcando 26 gols e dando 17 assistências. Números bons até, né, cara? Conseguiu render aqui no Brasil, mesmo não ficando muito tempo aqui no futebol brasileiro. Mas acho que foi suficiente para dar aquele pingo de esperança para a torcida do Grêmio em sonhar com algum título, que não foi o que aconteceu. Opa, fala aí, meu compadre. Eu sou o Carlos Doni, apresentador aqui do FutGold. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve para dar uma força aqui, demorou? Até porque agora vamos falar do maestro do Corinthians que dominou aquela meiuca. Bora falar do Rodrigo Garro. O Garro, cara, depois que chegou lá no Corinthians, ele fez meio que uma reformulação no estilo de jogo do Corinthians, deixando o time mais ofensivo e menos recuado para que eles tivessem mais chances no ataque, tá ligado? O que funcionou muito bem depois do Corinthians pagar a bagatela de 4 milhões e meio pelo argentino que chegou lá com pouco reconhecimento, mas não demorou muito para ele ser de longe o cara mais ovacionado pela torcida do Corinthians, porque ele mal tinha chegado no Corinthians e acabou pegando a camisa 10 para si e começou a ser meio que as luzes que o Corinthians não tava achando já fazia um tempo, porque mesmo você achando que o Yuri Alberto tava carregando, cara, era um bichão, o cara não conseguia nem dominar uma bola direito, diferentemente dessa temporada. Mas esse papo aqui fica para um próximo vídeo, porque desde que o Garro chegou lá na temporada 23-24 no Coringão, ele conseguiu tirar o Corinthians praticamente sozinho lá do fundo da tabela. Óbvio que ele teve ajuda e essa melhora ainda não foi muito surpreendente, porque pensa tu jogar uma barbaridade e teu próprio time torce contra o seu progresso. Nessa próxima temporada aqui, a 25-26, que vai começar daqui a pouco tempo, vai completar 3 temporadas que o Garro tá lá, e 3 temporadas que o Corinthians vem melhorando significativamente, na verdade umas 2, com o Garro sendo talvez peça mais importante dessa melhora do Corinthians. Outro cara que foi peça-chave pro meu Corinthians não ser rebaixado nessa final do ano foi o graças ao Memphis Depay. Outra contratação que chocou o futebol brasileiro foi quando o Corinthians anuncia a contratação do holandês Depay, um jogador que tinha uma passagem por grandes clubes, né, europeus como Atlético de Madrid, Barcelona e até mesmo Manchester United, e quem diria que seu próximo destino seria jogar aqui no Brasil. Foi o que aconteceu, o Corinthians conseguiu trazer o Depay de graça do Atlético de Madrid sem pagar nada, mas tem que pagar aquelas metas, luvas, bônus por algumas conquistas, tá ligado? E tudo isso ele não vai pagar sozinho não, tá? Ele tem a ajuda dos seus patrocinadores para pagar tudo isso, porque são valores absurdos nesses 2 anos de contrato. O Memphis, ele chegou fazendo a sua estreia pelo Corinthians um pouco antes do ano acabar, se não me engano, em setembro para outubro. Ele foi cobrado nos seus primeiros jogos, porque realmente, olhando pro jogo dele, dava pra ver que ele não tava em forma, tava meio pesado em campo e não fazia muita coisa. Só que depois ele começou a ser peça fundamental do Corinthians, começou a dar assistências e marcando gols de vez em quando e conseguindo tirar o Corinthians de cair talvez para a Série B no final do ano. O Corinthians terminou o ano de 2024 na 7ª posição da tabela, conseguindo a vaga para jogar Libertadores. O Depay teve um impacto bem grande nessa melhora do Corinthians, sendo com certeza um jogador que o Corinthians pode estar vendendo até as cuecas, mas tá valorizando demais. Outro mano que desde que chegou lá no Flamengo tá valorizando demais é o De Arrascaeta. O Arrascaeta, cara, diferentemente dos outros caras citados aqui no vídeo, ele talvez é o maior deles, tá ligado? Pelo menos jogando aqui no futebol brasileiro, porque ele se transferiu pro Flamengo lá em 2018 por 15 milhões de dólares, uma baita de uma grana, um baita jogador, porque logo na sua primeira temporada de estreia ele ganhou uma Libertadores e o Campeonato Carioca, sendo bem importante na conquista desses títulos, fazendo uma temporada bem legalzinha com 17 gols e 19 assistências, uma média até que bem parecida juntando todas as suas temporadas lá no Flamengo. Ele é um jogador
bem técnico, tá ligado? Bem refinado nos seus passes e na sua visão de jogo, funcionando como o motor do Flamengo. Aquele cara que empurra o jogo pra frente, já que ele é meio ofensivo, também defensivo. Ele é um dos melhores meias do futebol brasileiro e também da América do Sul, tá se encaixando talvez perto do Garro do Corinthians. Agora, outro cara que valorizou demais indo pro futebol brasileiro é outro argentino, Pablo Verratti. Cara, agora pensa aqui, tu chegar pra jogar em um time brasileiro como o Vasco, você pode marcar uma porrada de gols, mas parece que o time nunca sai do fundo do poço. Esse é o Verratti no Vasco. O Verratti, cara, só foi começar a ser um cara mais goleador quando chegou aqui no Vasco mesmo, tá ligado? Na verdade, nos seus antigos clubes ele tem até números bem bons, só que no Vasco são até melhores. Ele chegou pra jogar aqui por uma grana que barateza, 1 milhãozinho, eu acho até pouco ainda, porque mesmo ele sendo muito zoado, não sei nem porquê, porque ele é meio que o cara que carrega o Vasco inteiro e tem uma qualidade pra gol até que bem absurda, na sua carreira antes do Vasco nunca teve uma consistência em clubes, já que ele pulava de um clube pra outro sendo emprestado quase que sempre. Ele sempre era emprestado para clubes que não era lá aquelas coisas e nunca chegou a colocar os pés na Europa. Ficou mais aqui na América do Sul entre Argentina e Chile. Antes de pular pro próximo jogador, eu queria só falar que ele é meio que um Harry Kane da América do Sul, mas enquanto o Harry Kane não tem nada, o Verratti tem o título. Gold demais. Agora falando de quem quebrou o Cano, pode ter certeza que não fui eu, mas eu acho que o meu mano Cano sabe. O Cano, por muitos que vocês acham que ele não deveria estar aqui, na minha visão ele mais que merece, e por causa dos seus números lá pelo Fluminense que são muito bons. Sendo que o cara foi contratado lá em 2021 a troco de nada, tá ligado? Antes do Fluminense ele teve uma passagem aqui lá no Vasco, uma passagem bem boa até, foram 43 gols em 101 jogos, foram um pouco menos de 3 anos lá no Vasco, até em que em 2021 o Fluminense contrata ele, como eu disse, de graça. Chegando lá deslanchando na sua primeira temporada, marcando 44 gols em 70 jogos e 26 desses gols apenas no Campeonato Carioca, se tornando assim o artilheiro daquela temporada, daquela edição do Cariocão. Um começo mais do que bom para um cara que já era um artilheiro, que isso consolidou mais ainda lá no Flu. Nas suas 2 temporadas seguintes, o Fluminense conquistou a Libertadores de 2022 e a Recopa de 2023, com o Cano sendo mais do que importante, sendo o artilheiro da edição da Liberta, ganhando ela, e a Recopa sendo campeão também, sendo inclusive uma das peças importantes. Não foi a de destaque, porque ele não teve uma atuação tão grande que nem na Libertadores. Atualmente ele ainda tá no Fluminense, continua sendo aquele goleador, são 10 gols em 14 jogos nessa temporada, números mais do que bons. Ele com certeza é um dos artilheiros do futebol brasileiro e é um cara que valorizou muito mesmo vindo de graça e ajudando o Fluminense a se restaurar daquela temporada bizarra que foi 22 e 23, onde eles ganharam muita coisa, mas de lá pra cá não ganhou muita coisa não. Vale ressaltar aqui que o Cano tem mais de 300 gols, isso mesmo, mais de 300 gols na carreira, números mais que surpreendentes se tu pega pra comparar jogadores que se dizem bons, mas não tem nem 50 gols na carreira. Outro jogador do Fluminense que valorizou muito também é meu camarada John Arias. O John Arias, cara, ele é outro que joga lá no Fluminense desde 2021 também, ganhou a Liberta, a Recopa e tudo que tinha direito no ano de ouro lá do Fluminense, sendo também uma peça baita importante do quebra-cabeça lá do técnico Diniz, que conseguiu ir a quase todas as finais dos campeonatos disputados naquele ano, inclusive um deles sendo o Mundial em 2023, onde o Fluminense foi meter o tático na final em cima do Pepe e levar um gol no primeiro minuto. Mas sim, cara, o John também joga uma bola absurda, jogou uma bola absurda também no Mundial, joga até hoje, muitas vezes salvando os jogos do Fluminense com gol, uma linda assistência, porque além de ter uma canhota bem calibrada, ele tem uma visão de jogo muito apurada, conseguindo achar uns passes que parecem difíceis se tornarem fáceis, tá ligado? E realmente é um puta jogador. Sua carreira por clubes não é muito grande, passando praticamente sua carreira toda no futebol colombiano, com algumas exceções aí pra jogar no futebol lá do México, sendo realmente o Fluminense o maior clube até agora onde jogou. São 45 gols pelo Fluminense, com 47 assistências, um número bem expressivo, até que já são mais de 200 jogos lá. Mesmo tô olhando para esses números e dizer que é pouco, que é bem verdade, é pouco para um cara que joga no ataque, mas não vamos esquecer que ele é um cara muito versátil em campo, já que sua técnica e capacidade para achar passes impressionantes, podendo jogar tanto nas duas pontas como mais centralizado, tá ligado? Talvez um falso 9. Ele é um jogador bem regular, claro que tem algumas lesões na sua passagem pelo Fluminense, só que nada que durasse muito tempo, tá ligado? Logo ele tava de volta e disponível para jogo. Ele valoriza sim o preço pago nele, que foi pouco mais de 600 mil dólares, uma grana até que pouca para um cara com a qualidade do John Arias, mas que mesmo merecendo mais um pouco, ele valoriza até hoje muito bem esse preço. Basicamente o vídeo é esse, se tu gostou deixa o like, se inscreve também, deixa um comentário se você discorda de algum jogador aqui da lista ou se você tem ideia de outros nomes, segue a gente no YouTube, TikTok, Instagram. Eu sou o Carlos e muito obrigado pela sua atenção e valeu!